Olá você, sou eu, Rafael Bandeira de novo, na série de vídeos aí do Adobe CodeFusion junto ao IS. Para quem não viu os vídeos anteriores, é legal dar uma olhada para ver em que pé a gente está, ok? E esse vídeo aqui ele vai ter uma intenção específica da instalação para desenvolvedores, ok? Então, para quem está assistindo esse vídeo com uma intenção de como configurar um servidor em produção ou até mesmo ter algum tipo de dica, né, para servidores de produção, eu recomendo dar uma olhada no nosso site e entrar em contato para obter maiores informações sobre treinamento e consultoria em CodeFusion, tá? É, Apesar de existirem alguns procedimentos que a gente vai estar fazendo aqui focados na parte de produção. No meu caso aqui eu já baixei o CodeFusion, eu optei por baixar a versão Zeus, né, a versão 10.0, que no momento se encontra em beta. Tá? Para quem quiser baixar essa versão, é só dar uma entrada no site da Adobe, no labs.adobe.com. Se cadastra com login Adobe, né? Caso você já tenha, obviamente não vai ser necessário. E faz o download, não tem muito mistério. Para quem não quiser a versão beta, né, mesmo procedimento, só vai mudar o site, que vai ser o adobe.com, né, www.adobe.com, e você faz o download normal, tá? Eu vou aproveitar um pouco desse vídeo para poder falar também um pouco sobre versão, tá? Muita gente que não conhece CodeFusion ou ouviu falar alguma coisa costuma questionar algumas coisas como preço, versão, licença, serial e por aí vai. Então assim, eu vou começar o processo aqui de instalação e à medida que as telas forem passando, a gente vai falando um pouco sobre isso. Primeira coisa importante a respeito dessa instalação. CodeFusion é um servidor de aplicações, tá? Então ele não vai ser um software padrão NNF, aquele do tipo que você executa o instalador, next, next, finish e o programa está funcionando. Ele tem uma série de procedimentos aqui que são importantes para que a gente atinja o objetivo final, que é o servidor CodeFusion funcionando integrado com o IS. Então, assim, primeiro passo, eu vou estar clicando com o botão direito, pedir para executar como administrador. Ele vai descompactar o instalador do meu CodeFusion e iniciar ele. Tá? Então esse já é o primeiro passo um pouco diferente do convencional. No caso do Windows, né, isso é necessário para que o instalador tenha acesso a partes, né, de diretório que normalmente não são de livre acesso. Tá? Então isso é extremamente importante. Se você está com algum antivírus, algum Internet Security da vida ativado, é interessante você também desativar ele para não ficar aquela tela de permissionamento, né? O programa CodeFusion está tentando acessar a rede, você aceita, aquela coisa do gênero, né? Então é interessante você desativar ele um pouquinho para fazer esse processo de instalação. Durante os próximos vídeos aí, né, a gente vai estar falando um pouco sobre as novidades do CodeFusion nessa versão 10. E a intenção é da gente começar alguns vídeos introdutórios. Legal? Então, coisas que normalmente a gente tem um pouco de dificuldade de achar aqui no Brasil, né, material em português sobre CodeFusion, eu vou estar procurando assumir um pouco essa fatia do bolo para tentar suprir não só com informação, mas também com um pouco de conhecimento. Então, primeira tela ele dá bem-vindo ao wizard do beta do CodeFusion 10, né? De cara aqui o primeiro next, o segundo next de aceito o termo de licenciamento, e aí vai aquele clássico, né? O pessoal nunca lê, também estou no mesmo bolo, então estou avançando. Primeira tela importante, né? Primeira tela que surgem algumas perguntas que muita gente faz.
CodeFusion é uma plataforma paga? A resposta é sim e não, né? Sim, no momento que você olha para a versão que a gente está falando aqui, que é o Adobe CodeFusion. Não a partir do momento que você olha para a plataforma CodeFusion, que é uma plataforma open source. Então você vai achar Halio, você vai achar Blue Dragon, você vai achar Ignite, que são servidores CodeFusion, alguns deles pagos, outros deles gratuitos, que vão ter quase todos os mesmos recursos do Adobe CodeFusion, tá? Então, assim, o CFML, né, a linguagem CodeFusion, ela é gratuita. Então, nesse aspecto não existe muito problema com relação a como utilizar e por aí vai. No caso específico aqui, né, Adobe CodeFusion, existem distribuições e versões que são pagas e versões e distribuições que são gratuitas. Primeira versão gratuita já está aqui na tela para gente, que é essa Developer Edition, tá? Versão desenvolvedor. Por padrão da documentação que a Adobe informa, essa é uma versão para até 4 usuários. Então, quando a gente fala de usuário, a gente está falando, obviamente, de usuário desenvolvedor. Então, estou falando da minha equipe com até 4 programadores em CodeFusion. Para funcionar direito, tem que ser o quê? Uma máquina com o servidor CodeFusion instalado, como por exemplo essa máquina aqui onde eu estou fazendo o vídeo agora. Eu vou colocar um programador sentado nela para poder programar e outras 3 máquinas olhando para essa mesma máquina, me dando um total de 4 programadores. É um processo que eu particularmente não gosto muito, porque a máquina que fica com esse desenvolvedor acaba perdendo um pouco de performance, porque existem outros 3 fazendo acesso, fazendo teste, por aí vai. Então eu particularmente prefiro deixar essa máquina isolada para que os 3 programadores tenham acesso. Se você tem uma equipe com mais de 3 desenvolvedores ou mais de 4 desenvolvedores CodeFusion, você tem a opção de instalar um servidor CodeFusion para cada máquina, o que obviamente vai acabar encarecendo um pouco o custo da máquina, porque eu vou ter uma necessidade maior de memória, tá? Então aí entra uma questão custo-benefício. Vale a pena gastar um valor qualquer, né, para adicionar memória no computador, ou vale comprar uma versão standard, né, que seria a versão mais barata aí do Adobe CodeFusion? Aí é uma questão de custo-benefício da empresa e um pouco de planejamento, obviamente. A terceira versão, né, seria a versão Trial, né, essa versão aqui 30 dias que também está na tela. Depois de 30 dias, ela passa a funcionar como uma versão de desenvolvedor. Então, assim, eu sou um programador PHP, .NET, Java, Halio, Ruby on Rails, enfim, programador de qualquer plataforma e quero trabalhar com CodeFusion. Quanto é que eu pago? Nada, tá? Então, onde é que fica esse custo? Para onde é que está o valor da plataforma CodeFusion? Ele normalmente fica na hospedagem, tá? Então, a hospedagem CodeFusion ela normalmente é mais cara do que uma hospedagem, por exemplo, PHP. E aí, durante o nosso processo de instalação aqui, eu vou estar falando sobre algumas coisas que na hora que a gente colocar na balança vai ficar um pouco claro do porquê que o CodeFusion é pago, né? E porque algumas empresas optam pelo CodeFusion como plataforma de desenvolvimento primário. Legal? E o quarto modelo, né, a quarta forma de licenciamento que eu tenho aí do CodeFusion seria a versão Enterprise. Então, assim, das 4 versões, né, Developer, Trial, né, a gente acaba colocando ela como uma versão, Standard, Enterprise, não existe nenhuma diferença entre elas, tá? Obviamente existe diferença entre valor, porém
uma versão Enterprise para uma versão Standard, o que vai diferenciar é a necessidade de recurso. Tá? Então, quanto de memória essa máquina pode consumir, quantos processadores esse servidor pode utilizar e por aí vai. Se você que está assistindo esse vídeo é de uma instituição de ensino, o servidor CodeFusion para você, inclusive na versão Enterprise, é gratuito. Tá? Se você é estudante, você pode usar muito bem uma versão Developer, não existe nenhuma restrição com relação a essa questão. Tá? Diferenças da Developer com relação à Enterprise, que seria a versão mais top, é exatamente essa. Seriam recursos que eu vou estar utilizando da máquina. Se eu tenho uma máquina de desenvolvimento, eu obviamente não vou ter necessidade de recurso de acesso simultâneo tão grande quanto numa versão Enterprise. Então, assim, qual licença do CodeFusion eu adquiro? Vai depender de um processo de análise, tá? Então, não é simplesmente a versão standard é mais barata, é a que eu vou escolher. Não é assim que funciona. Legal? Na versão trial, né, nos 30 dias aí de trial, e na versão developer, elas têm uma diferença com relação à versão standard e à versão enterprise, que é a marca d'água, tá? Onde é que essa marca d'água aparece? Em componentes como, por exemplo, PDF, Flash Paper e gráficos, tá? Que aparece uma marca d'água meramente para dizer você está usando uma versão de desenvolvimento. No momento em que eu pego esse código-fonte e jogo ele para o servidor licenciado com uma licença Standard ou Enterprise, essa marca d'água ela some. Então, o mesmo código produzido numa versão developer, ele vai funcionar com certeza em uma versão standard ou numa versão enterprise, tá? Então, problemas que, por exemplo, acontecem muito com PHP, ASP, ASP.NET, né, de você estar lá no teu ambiente de desenvolvimento, você produz alguma coisa, você sobe para o servidor de produção, dá errado porque a versão de um componente XPTO não é a mesma que você usa, ou até mesmo a plataforma, né? De repente você está desenvolvendo em Windows, o servidor é Linux ou vice-versa. Tá? Então esse tipo de coisa com CodeFusion acaba ficando transparente, porque ele, além de ser um servidor de aplicações, né, ele é uma camada de desenvolvimento. Então isso é bem interessante levar em consideração aí na hora de realmente falar sobre Adobe CodeFusion. Então aqui eu vou estar optando pela versão Developer, vou avançar e aí eu chego numa das primeiras partes relacionadas à questão de performance, produção e desenvolvimento. Conforme eu falei no início do vídeo, o nosso foco é o usuário desenvolvedor e não o pessoal de produção. Então eu só vou dizer o seguinte, aqui eu vou estar marcando, né, vou estar mantendo marcada na verdade a opção Server Configuration e peço para avançar. Tá? Não vou nem entrar no mérito ali das opções de baixo. Nessa tela daqui a gente tem os subcomponentes do CodeFusion, ou seja, estou instalando o servidor de aplicação, mas eu posso colocar alguns recursos a mais que são opcionais de fábrica, por assim dizer. O primeiro aqui tá, é uma questão de escolha pessoal, que seria o DBC, e aí é a questão de parar e pensar, eu trabalho com Access sim ou não, né? Porque o DBC ele é um padrão que foca muito mais no Access do que qualquer outra coisa, e eu marco ou eu desmarco. Para quem estiver assistindo esse vídeo e não conhecer CodeFusion, pode questionar o seguinte: pô, mas se eu tiver um XLS, né, eu tiver uma planilha em Excel e não tiver o DBC ativo, eu não consigo ler. No caso do CodeFusion, ele tem um milagre, né, da natureza que ele lê o XLS de forma nativa. Então, independente do serviço de ODBC estar ativo ou não, ele vai ler o XLS. Então, no nosso caso aqui, vou estar desmarcando.
Segunda opção aqui, a gente tem o SOR, que é um serviço de busca indexada, que basicamente ele faz um processo muito parecido com o processo de busca do Google, né? Você entra no Google, faz uma busca por uma palavra, um termo específico, ele sempre retorna para você as páginas, né, que contém aquele termo, mas também retorna os documentos. Então tem lá sempre entre colchetes XLS, PDF, PPT, Doc e por aí vai. O SOR é uma engine específica que o Coldfusion adota como engine desse tipo de busca. Então, aquele processo que em outras linguagens gera necessidade de fazer levantamento, testar, ver se a plataforma de busca indexada que foi escolhida serve ou atende à necessidade do projeto, essas etapas são puladas no caso do CodeFusion porque é algo nativo. Tá? Então, esse já é o primeiro impacto quando você adquire a licença de um Adobe CodeFusion em relação a outras linguagens. Tá? Porque no momento que você está com um projeto em andamento, o cliente vai lá e lembra você: ah, então, a gente tem um diretório aqui que a gente precisa que o sistema ou o site retorne os documentos que a gente tem indexados, como contratos, apresentações, planilhas e por aí vai. Se isso for algo que o cliente lembre já no final do projeto, isso normalmente implica em reprojeto, né? Porque você vai ter partes do projeto que vão ter que ser recodificadas, vai ter que ver se a solução de busca indexada ela atende ou não. Muitas das vezes as melhores engines normalmente são pagas, né? E aí você já gera um custo de projeto, mesmo trabalhando com uma linguagem é, do tipo não paga, né? Então é interessante levar isso em consideração também. No caso do CodeFusion, o único impacto é que o desenvolvedor tenha conhecimento das tags CEF-Search, CEF-Index e CEF-Collection, tá? Então isso é bem interessante porque isso acaba ajudando um pouco um ponto que é crítico na hora que a gente está falando em projeto, que se chama tempo, né? Se eu tenho uma necessidade desse tipo e eu sei que a plataforma que a empresa utiliza tem isso nativo, o tempo que eu vou levar para desenvolver ou até mesmo implantar, né, esse tipo de solução acaba sendo menor do que ir na internet procurar soluções, fazer comparativos, né? Então, o primeiro fator aqui se chama tempo. Na opção aqui de baixo, a gente tem aí um recurso novo do CodeFusion 10, né, do CodeFusion Zeus, que é a administração remota do meu CodeFusion. Tá? Remota no sentido de eu tenho lá o CodeFusion Builder ou um Serve Manager que me permite reiniciar o serviço. Então, no meu caso aqui, como a máquina que vai ser instalada, o desenvolvedor vai estar sentado nela, não tem necessidade dele ter esse tipo de recurso para reiniciar. Se fosse um cenário que nem o que eu comentei, de eu tenho a máquina isolada, 3 desenvolvedores em cima daquela máquina, eu posso evitar a necessidade daquele desenvolvedor levantar e ir até a máquina. Então, no caso aqui, vou estar desativando. Na próxima opção aqui a gente tem o .NET, tá? Que na verdade é um serviço de integração com os objetos de assembly do .NET que passam a funcionar nativos no CodeFusion. Então, assim, é mais um impacto positivo com relação a preço. Se você trabalha com um sistema, por exemplo, um ERP que normalmente tem necessidade de muitas integrações, e ele é desenvolvido em .NET, o que normalmente acontece? Né? Você cria uma camada ou cria um software paralelo para que as empresas terceiras possam gerar acesso.
No caso do CodeFusion, não. Você disponibiliza aquele objeto, o CodeFusion lê aquilo como objeto nativo e trabalha como se você estivesse trabalhando com o próprio .NET. Então isso gera uma camada de transparência entre a plataforma. E é uma coisa legal porque isso também acontece com Java. Então você tem uma linguagem de programação, né, que seria o CFML, que você pode trabalhar tanto o assembly do .NET quanto os objetos Java que você tiver acesso. Então isso é muito importante também para ser levado em consideração na hora que a gente estiver falando de preço. No meu caso aqui eu vou deixar ele ativo para que em vídeos futuros a gente possa estar demonstrando essas questões aí de integração, tá? E a última opção aqui, a mais óbvia, né, documentação. Como a gente está falando aí de recursos para desenvolvimento, ele obviamente acaba ficando ativo para evitar que o desenvolvedor tenha que entrar num site, fazer busca e por aí vai, né? Documentação na mão sempre ajuda bastante aí a gente. Local de instalação aqui eu vou manter no padrão, tá? E aí ele vem com a tela para gente da integração com IS. Então assim, essa tela aqui, ela para mim já falou muita coisa, que é o seguinte, repara que eu já tenho aqui a opção todos os sites do IS marcado, tá? Então assim, se você não assistiu os vídeos anteriores, optou por não instalar o IS e está continuando em cima desse vídeo daqui, você provavelmente vai aparecer com essa opção aqui marcada, Building Server, né? Que ele inclusive coloca aqui recomendado apenas para desenvolvimento. Conforme eu falei nos vídeos anteriores aí, a nossa intenção de instalar o IS é meramente para criar um ambiente mais próximo da realidade, né? Inclusive a gente criou lá aquele site exemplo.local.br meramente para a gente poder usar a referência. Então eu vou lá, crio um site novo, crio um domínio novo dentro da minha máquina e eu tenho uma facilidade para poder gerenciar isso e ter um ambiente muito mais próximo da realidade do que meramente trabalhar em 127.001/site1/site2/site3, tá? É meramente uma questão aí de organização. Não que seja necessário eu ter o IS instalado para poder trabalhar com CodeFusion, conforme o próprio instalador aqui menciona para a gente, tá? A certeza que eu tenho que a integração funcionou, né, que a integração está funcionando, é que ele já veio com essa opção aqui marcada. Então só preciso avançar. E aí ele começa a parte de senha, né? O CodeFusion tem uma coisa muito curiosa, e eu particularmente gosto muito, que é um administrador próprio. Tá? Então, existe um administrador feito em CodeFusion para administrar os recursos do próprio CodeFusion. Isso é um ponto que eu considero muito positivo porque a linguagem administra a própria linguagem. Esse administrador ele é o equivalente ao PHP-INI, né? No caso da galera aí que trabalha com PHP. Então é onde eu vou definir fontes de dados, onde eu vou definir utilização de variável, seção e por aí vai. Tá? São recursos específicos do servidor e a gente com certeza vai estar vendo um pouco disso nos vídeos mais à frente. Eu vou definir uma senha aqui qualquer, tá? Eu não estou muito preocupado com relação à segurança dessa senha, até porque é uma senha que vai ser usada numa máquina local. Ao contrário de mim, o instalador tem preocupação, né? Então ele vai lá e fala comigo que a Adobe recomenda que a senha tenha pelo menos 6 caracteres, que pelo menos um deles seja maiúsculo, numérico, que tenha caracteres especiais. No meu caso aqui eu vou ignorar, né? Eu vou marcar que não, ele já vai avançar para a próxima tela. E eu caio no serviço de RDS, né? O meu Remote Deployment Service, que é um serviço muito interessante para quem trabalha com a integração do CodeFusion Builder ou até mesmo do Dreamweaver. É esse serviço aqui que me permite
ter recursos como debug em linha, relatórios de erro, integração com extensões e por aí vai. Se você estiver desativando o RDS, né, nesse momento aqui, por algum motivo você não ativar ele, você tem a possibilidade de ativar ele de outras formas. Como a gente está falando aqui de uma máquina de desenvolvimento, eu vou estar ativando esse serviço sim e vou estar definindo uma senha. E aí é interessante levar em consideração o seguinte: a senha que eu vou estar utilizando aqui, ela não necessariamente tem que ser igual à senha anterior, tá? Então assim, a primeira senha é a senha do administrador. A segunda senha é a senha do meu desenvolvedor, do meu programador, tá? E a partir do momento que eu tiver duas senhas separadas, eu posso ter um administrador servidor CodeFusion olhando para cada máquina de desenvolvimento e definindo os recursos de forma mais adequada às ações de desenvolvimento, até no sentido de o meu administrador de servidores CodeFusion conhece as configurações do servidor de produção e ele pode replicar parte dessa informação, se não talvez toda a informação, para o meu ambiente de desenvolvimento. E aí no momento em que o desenvolvedor tem acesso a esse tipo de recurso, ele pode gerar uma demanda que não seja, né, ou não caia na regra de algo específico da produção. Tá? E aí quando eu falo nessas questões de regra, andamento e por aí vai, são componentes em Java, são recursos muito focados da plataforma CodeFusion, que às vezes o desenvolvedor resolve usar, mas na produção você não tem acesso por estar numa hospedagem compartilhada, por não ter conhecimento, por estar numa versão antiga e por aí vai. Tá? Então é interessante ter essas senhas separadas mesmo no ambiente de desenvolvimento. Tá? É claro que essa senha é separada quando a gente está falando de um ambiente empresarial, né, onde existe o administrador CodeFusion e existe o programador. Quando o programador e o administrador do servidor CodeFusion é a mesma pessoa, ele não tem o que fazer. Né? Não faz nem sentido ter essas senhas separadas. Nessa tela aqui a gente tem mais um recurso novo na versão Zeus, né, que está caminhando para ser a versão 10, que é o update automático. Esse recurso não é muito novidade para quem já trabalha com Adobe, né, mas no caso específico do Adobe CodeFusion, isso é uma novidade nessa versão 10. Tá? O único medo que existe no mercado hoje é que esse update seja igual aos updates que acontecem, por exemplo, com a família CS, como Flash, Dreamweaver, Fireworks, Flash Builder e por aí vai, né? Que fica aquela quadradinho na tela do lado do relógio lá falando atualização disponível, atualização disponível. Como a gente se encontra em beta no momento, eu não tenho visto tanto esse tipo de recurso acontecer. Mas aí é algo opcional, né? Se você quiser ativar, você ativa. Caso contrário, só desmarcar aí. Eu vou deixar ativado porque é um recurso que a gente está testando, né? Então é interessante obter maiores informações sobre ele. Pedindo para avançar, eu caio na última tela antes de iniciar a instalação. Nessa tela aqui eu vou ter o resumo daquilo que foi feito. Então eu vou saber para qual servidor web foi instalado, quais os recursos foram instalados e quais não foram. Tá? E aí aqui agora eu só pedir para ele iniciar a instalação. Ele vai iniciar o processo de instalação, né? Nessa tela aí ele vai inclusive falar sobre algumas novidades. E a ideia é de nos próximos vídeos a gente começar a falar um pouco dessas novidades do CodeFusion 10, tá? Alguma coisa a gente não pode falar por questões de termos de beta, né? Porém aquilo que a Adobe já
autorizou, né, aquilo que a Adobe já comentou, como por exemplo aí, recursos com HTML5, socket de programação, gráficos, video player e por aí vai, a gente pode comentar, tá? Então é só ter um pouco de atenção aí, aguardar a versão final e a gente vai estar iniciando sobre os novos recursos do Adobe Code Fusion na versão 10 e também os recursos básicos, né? Então a ideia é da gente estar preparando um pouco o desenvolvedor para que ele saiba realmente o que está fazendo e entenda um pouco melhor sobre o que é o Code Fusion, tá? Então ele vai estar terminando aqui o instalador. Esse instalador aqui ele segue para um segundo passo, tá? Então ele vai descompactar os arquivos, vai estar gerando toda essa questão de instalação. Quando ele chegar no final, ele vai vir com uma tela para a gente para iniciar a configuração do serviço. Então, assim, é um processo até um pouco mais longo, tá? Que eu vou estar esperando aqui ele terminar a instalação para a gente poder seguir. Que mais? A gente pode estar falando aí sobre algumas novidades, né? Uma delas, inclusive, está na tela. O Adobe Code Fusion agora roda em cima do Apache Tomcat e não mais em cima do JRAM, né? Que era o servidor J2E antigo da Adobe. Então, esse tipo de coisa acaba trazendo melhorias com relação à plataforma. Então, assim, você é um desenvolvedor Java, trabalha com Apache mais Tomcat, você já está na metade do caminho aí para poder trabalhar com Code Fusion. Você trabalha com PHP, com .NET ou qualquer outra linguagem relacionada à web e nunca ouviu falar de Code Fusion, você também tem uma vantagem que o Code Fusion basicamente é uma linguagem em tag, tá? Apesar de existirem muitos recursos aí de script, Code Fusion se baseia em tag. Então aqui eu cruzo os dedos agora, né? Eu já estou marcado aqui para iniciar o wizard de configuração e peço para ele iniciar. Vai demorar um pouquinho, ele vai abrir meu navegador web. E se tudo der certo, ele vai cair na tela aí, de administração, que é exatamente essa tela. Essa tela aqui, ele finaliza algumas configurações iniciais. Então eu vou jogar aqui a senha do administrador, tá? A senha do RDS eu vou usar ela lá no Code Fusion Builder, lá no Dreamweaver, e peço para efetuar login. Ele vai iniciar aqui um processo que, conforme ele fala, pode levar alguns minutos. Normalmente isso não leva alguns minutos, tá? Se chegar a 1 minuto é milagre. E aí dentro desse processo ele vai me levar direto ao administrador. Então nesse momento aqui a gente já tem a certeza que o Code Fusion está falando, porque se eu olhar aqui em cima, né, na minha barra de endereço, eu vou perceber lá que a página que eu estou exibindo nesse exato momento é uma extensão CFM. Então, isso aqui já garante para mim o seguinte: o IS está instalado, o Code Fusion está instalado e os dois estão conversando. Legal? Então, para a gente não tomar muito tempo aí, eu vou ficar por aqui, esperando aí o meu instalador finalizar o processo, tá? Já adiantando que esse processo aqui, caso ele demore muito, é só você seguir a instrução que ele está falando aqui, que é o que? Demorou mais do que você estaria disposto a esperar, clica aí no continue e ele tenta reiniciar o processo e fazer a instalação melhor, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo, legal? Já falando aí um pouco sobre a configuração do meu ambiente de desenvolvimento, legal? Então fique esperto aí e até o próximo vídeo.